pessoas! Eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E eu tenho uma leve dúvida se eu cortei o oi ou não, estou traumatizado com isso, meu Deus, papel. Hoje vamos falar um pouquinho sobre One Piece novamente. Eu terminei aquela parte, gente, eu tô avançando em One Piece, eu tô tão orgulhosa. Episódio 600, vamos lá! Não estou no 600 ainda, mas eu vou chegar lá em breve, então eu tô tipo... Nunca achei que eu ia ver tanto de um anime só na minha vida, mas One Piece tem esses fatores. Mas hoje vamos falar um pouquinho daquela parte que o pessoal passa submerso, se envolvendo com os tritões e com sereios, sirenos e sereias. Aliás, o masculino de sereia é sereno, eu fiquei muito choque, mas ok. E essa é uma parte do anime bem importante. Por quê? Porque ela vai tratar do tema preconceito. E é muito importante para uma obra tão famosa e de peso quanto One Piece tratar sobre algum tema importante. Então, assim, não é porque, toda a arte tem que ser política, toda a obra tem que falar alguma coisa assim. Não, mas é muito importante que eles tenham tratado desse tema. Tipo, algo bem legal, porque One Piece é uma obra com grande visualização. Muita gente consome. Ele é bem famoso, ele é bem sucedido, então é muito importante que One Piece às vezes traga algum assunto desse peso da forma que ele tratou. Ele tratou da forma, sim, que ele trata qualquer outra confusão dentro do anime, que é com sensibilidade e de uma forma, assim, bem leve. Então você consegue entender e processar e ficar tipo, sabe? Ele fechou a conclusão muito bem desse arco onde ele trata isso, e eu estava ansiosa desde sempre, porque a primeira interação que a gente tem com os tritões é com a Nami. A Nami tá lá na ilha dela, e aí os tritões invadem, os piratas do Arlong invadem, e aí eles matam um monte de gente, eles cobram impostos ridiculamente altos, e se você não tem condição de pagar, eles te matam. E aí a mãe adotiva da Nami pagou os impostos referentes a ela e a irmã dela, e aí a mãe adotiva da Nami foi morta. E foi isso que aconteceu. E aí ela foi forçada a trabalhar com os piratas do Arlong, porque ela desde pequena produzia mapas, porque ela sonhava em fazer mapas. Então ela foi forçada a trabalhar com os piratas do Arlong, ou seja, ela viu eles matarem uma pessoa que era muito importante para ela, e ela teve que virar as costas para todo mundo na ilha e ficar trabalhando com os piratas. Então, tipo assim, foi algo muito difícil, foi algo muito complicado. E a gente fica aí com o ranço dos tritões a partir do momento que a gente vê aquilo acontecendo com a Nami. Então, assim, a gente foi a nossa primeira imagem dos tritões. E aí descobrimos que tem outro lado da moeda. Por que, que o Arlong, ele é aquela criatura horrenda, aquela pessoa horrível? Por quê? Porque ele nasceu de uma mentalidade horrível, criada pelos próprios humanos. Os humanos têm preconceitos pesados contra os tritões. E sereias e sirenos, eles costumam capturar essas pessoas e venderem. Então, tipo assim, é complicado. Ou eles vendem, ou eles matam. Então, assim, quem começou com a história toda do ódio foi os humanos. Isso justifica o que a Arlong fez pra Nami e pro povo lá da ilha? Jamais vai justificar. Você não pode justificar seu ato, tipo, eu vou aí e te dou um tapa. Aí você vai dar um tapa em outra pessoa e falar que você tá irritado porque eu te dei um tapa. Se você me dá um tapa, você não é melhor que eu. Se você dá um tapa em outra pessoa, piorou a situação. Porque você tá redirecionando a raiva. Isso não resolve nada. Então, assim, foi uma situação bem complicada, porque temos os humanos vão lá e eles têm um preconceito, um racismo gigante contra os tritões, e aí eles encurralam os tritões, eles vendem os tritões, eles perseguem os tritões, e aí eles têm que ficar, mesmo sendo criaturas que vivem tanto na água quanto na terra, ou seja, o mundo é deles, né? Porque eles conseguem viver em qualquer lugar, isso é incrível. Eles têm que ficar presos debaixo da água e ainda ficar com medo dos humanos que chegam. Os humanos têm um nível de preconceito com os tritões que não pode. Os tritões não podem doar sangue com os humanos porque não pode misturar. Sendo que o sangue é o mesmo, é literalmente o mesmo, a mesma coisa. Mas eles não podem doar por causa disso. Aí vamos para a Ilha dos Tritões. Os tritões ficam com medo dos humanos, eles crescem com essa raiva, eles, baseados nesse preconceito, como os humanos têm preconceito com eles. Quando alguém faz alguma coisa com você, você fica na defensiva e tenta acertar a pessoa de volta. Então isso foi um comportamento causado pelo preconceito dos humanos, e aí os tritões começam também a ter preconceito com os humanos, e aí os dois têm preconceito um com o outro, mas a gente não pode esquecer que os humanos estão em maioria e que eles estão livres na superfície. Quem tá com problema são os tritões debaixo da terra. E aí os tritões estão tentando resolver a situação, e com certeza deve ter alguns humanos na superfície
que se importam com os tritões, mas no geral temos aí essa visão de grande preconceito. Beleza, aí temos o Luffy, né? O Luffy e o pessoal do Chapéu de Palha, que eles são muito de boas, só que temos a situação da Nami. Quando falaram de ir na Ilha dos Tritões, eu nem me toquei desse negócio da Nami, até que ela tava lá e eu, tipo, putz, a Nami, porque ela tem motivo pra ter ranço dos Tritões, porque a vida dela foi, assim, destruída por causa deles. E aí ela é jogada lá. E aí foi uma cena, assim, que eu achei espetacular, que nós temos o Jinbe, nosso querido Jinbe. Ele tá lá contando a história, e aí ele conta pra Nami e pra todo mundo ali que tava próximo, porque eles têm essa, né? Os Mugiwaras chegam. Eu não consigo pronunciar nomes complicados, vamos falar Chapéu de Palha que é mais fácil. Mas os Mugiwaras chegam em algum lugar, eles se separam. Então tem 2 aqui, tem um ali, tem 4 ali, tipo, dane-se, eles se separam. Eu fico muito louca quando eles se separam. Eu não sei como eles não ficam com medo de não se acharem, porque nem todo mundo tem aquele caracol que seria o melhor exemplo que o One Piece te dá de celular, né? Mas eles se separam, mas quem tava ali ouviu a história do Jinbe, menos o Luffy, que ele dormiu. Ele dormiu enquanto o Jinbe falava. Mas o Jinbe conta o que aconteceu com o Fisher Tiger, que é alguém muito importante para os tritões, e que eles ajudaram uma menina e eles, tipo, abriram os corações e a mente deles, porque eles viram que, tipo, é uma criança humana. Ela não tem o preconceito ali formado. Ela tinha um pouco de medo por causa dos que os pais dela e as pessoas próximas delas falavam, mas ela não tinha aquele preconceito já feito, porque ela é uma criança. As mentalidades morais e preconceitos são ensinados pra você. Você nasce em folha em branco. O que acontece? A menina, vendo eles ajudando, cuidando e sendo gentil com ela começou a gostar deles. Então eles vislumbraram ali a chance da nova geração ser diferente da geração anterior e de algum futuro, talvez distante, as raças poderem conviver em paz. Mas o que acontece? Ela é uma criança, os adultos ferram ali a situação, o Fisher Tiger acaba quase morto, ele não aceita o sangue humano, da mesma forma como os humanos não aceitavam o sangue dos tritões, os tritões começam a não aceitar sangue humano, já que tem essa lei, eles estenderam essa lei de forma que ninguém doa pra ninguém, é proibido mesmo. Então ele morreu porque ele não aceitou isso, mas ele não queria que isso propagasse mais ódio, mas ele não aceitou. Então isso é até onde foi o preconceito. Pessoas que poderiam ser salvas por doação de sangue não puderam por causa de puro e simples preconceito. Isso acontece na nossa realidade também. Eu não sei se ainda está assim, mas LGBTs, por exemplo, não podiam doar sangue, tipo, por quê? Por que você precisa do sangue? Tem gente que tá morrendo por causa disso, mas você não vai aceitar porque a pessoa é gay, tipo. Então, esse é o nível do absurdo, dos absurdos que chegam na nossa sociedade. O que estava acontecendo entre os humanos e os tritões podem ser correlacionados a qualquer preconceito aí que você possa colocar na sociedade. É claro que temos uma maneira e um fim mais utópico, porque estamos falando de um desenho para um público adolescente. E também, tipo, é um anime, gente, é um anime. Então eles falaram isso da forma mais simples possível, mais compreensível possível. E eles fizeram questão de deixar uma mensagem final em forma de pensamento de um dos personagens, enquanto tínhamos aí uma cena belíssima com o Jinbe e o Luffy, que eu não vou dar spoiler dela pra vocês, mas eles deixam claro que independente de quem é, de como é, o sangue é da mesma cor, então dane-se. E isso foi uma mensagem muito bonita, mas voltando para a história da Nami, o Jimmy tava falando e ele basicamente deixa claro que a culpa do Arlong ter sido solto foi dele, porque ele se juntou aos Chichibukais, eu tenho certeza que eu pronunciei isso errado. Eu sei como pronunciar, mas na hora que eu vou soltar minha língua enrola, é um problema meu falando, mas enfim. Quando ele se juntou, ele virou assim, eu quero que vocês perdoem todo mundo que tava nesse pessoal do Fisher Tiger. E aí ele tava com o Arlong nessa tripulação. Então, é claro, o Arlong é solto. Ele foi preso porque ele ficou raivoso e pulou em cima dos humanos, ele claramente se ferrou. E aí ele é solto, e aí depois de ser solto, ele junta os piratas do Arlong, e acontece o que aconteceu com a Nami. E aí a gente espera que a Nami tenha alguma reação ou fique irritada com ele, e ela fez a atitude perfeita. Ela não propagou ódio gera mais ódio. Então ela virou e falou assim, eu tenho muito ódio, sim, do Arlong. Vocês não têm nada a ver com isso. Não são todos os tritões iguais. Você não pode pegar uma pessoa de um grupo específico e tomar um grupo todo por isso. Entendeu? Então, tipo, não eram os tritões que eram horríveis, era o Arlong que era horrível. Até o Hat lá que tava com os piratas do Arlong
De repente ele tá ali como um amigo, como alguém que ajuda, como alguém que se arrepende de tudo que fez e com uma bagagem aí que justifica. Justificar não é uma palavra adequada pra isso, mas que explica o que ele aprontou e, é claro, não justifica os atos dele, ele tem que pagar pelo que ele fez. Então ele pede desculpa, ele aceita todo o ódio que venha da Nami porque ele entende que ele merece aquele ódio, porque ele fez algo muito cruel pra ela e pro povo dela. E a Nami em si não fez nada pros tritões, e os tritões não fizeram nada pra Nami, foi o Arlong e os piratas dele especificamente. E o fato dela entender isso é incrível, é lindo. E a mesma coisa que a rainha aí fala pra todo mundo que queira ouvir do reino, ela fica tipo, gente, não tenham raiva dos humanos. Vocês não conhecem, vocês não é bem raiva, eles estão mais com medo, eles estão tentando se proteger, por isso. Vocês não conhecem, vocês não sabem, nem todo mundo lá tem problema com a gente. Então a gente tem que ficar aberto pra mudar o futuro. Mas o que me preocupa é que a gente vê o pessoal lá do mar discutindo sobre isso, só que a gente não sabe em que pé estão os humanos em relação a isso, que eles são a maioria e eles foram a origem do problema. Mas temos, por exemplo, o grupo do Luffy que não tem problema nenhum com os tritões, inclusive a Nami, o que foi muito agradável de saber que ela não guarda ódio nem rancor. E é claro que sempre vão gerar problemas e que feridas não são curadas dessa forma, mas que isso abre um espaço para um diálogo incrível. Isso tudo foi, tipo, no meio de One Piece, cara, que é um bando de gente explorando o mar, fazendo besteira, que às vezes acaba em porradaria, e é isso. E esse tipo de coisa foi discutida no meio de One Piece. E a conclusão final disso foi que nós temos a mesma cor de sangue. E que nada mais importa. E que temos e não podemos tomar um grupo por causa de uma pessoa só. O que também é muito importante, porque a gente muitas vezes faz uma primeira visão das coisas que é meio inadequada. Eu sempre vou bater nisso, esse negócio da primeira impressão. A primeira coisa que você vê fica na sua cabeça. Então, quando você não tem conhecimento de um grupo, e aí chega um sujeito desse grupo, e aí esse sujeito é agressivo, você acha que todo mundo desse grupo não é agressivo, mas não funciona assim. Muita gente está aberta a diálogo, e se você não ficar aberto a diálogo, você não vai aprender nada. E eu peguei tudo isso vendo One Piece. Isso foi muito inesperado. Eu não achei que a gente ia ter muito mais discussão sobre isso depois da aventura com o Hachi e a Kemi ali, mas quando eles desceram na ilha tivemos toda uma aventura em relação a isso. Então mesmo para quem não curte assim, um anime tão longo, eu acho que essa parte do One Piece vale a pena conferir. Ela começa no 500 e tralalá e termina no 500 e tralalá. Ela não é curta, claro, não tem nada curto em relação a One Piece. Só que eu realmente recomendo dar uma checada nessa parte, porque ela acaba falando de uma maneira muito simples sobre um tema tão extenso e importante, ainda mais nos dias de hoje, onde recentemente tivemos vários problemas com racismo no nosso mundo. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhadinha naquilo e repensar o que tá fazendo, sabe? Como você tá vendo as outras pessoas, como você tá tratando as outras pessoas, se você tá deixando algum preconceito seu fazer com que você prejudique as outras pessoas, porque a gente não pode mudar o mundo todo, mas se a gente ficar quieto, a gente tá simplesmente colaborando com as maldades que acontecem. Então você virar e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar minha postura, não só para eu não causar danos, mas para quem sabe eu ajudar a não haver mais danos. Como eu posso falar sobre isso? Como eu posso ajudar essas pessoas? Quando essas pessoas vêm falar sobre isso pra mim, eu escuto elas, essas pessoas que sofrem, eu escuto ou eu não escuto? Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente deve sempre, sempre pensar. E foi muito importante pra mim ver isso em uma obra como One Piece. Sempre que uma obra grande e famosa trata algum tema, assim, mesmo que seja de maneira leve e inocente como One Piece normalmente aborda os temas, é extremamente importante. Então eu vim aqui deixar vocês com essa parte do One Piece, que foi maravilhosa. E quero saber o que vocês acham sobre isso, sobre animes tratando desses assuntos. Aliás, o que difere animes dos desenhos é que eles realmente têm essa pegada mais profunda. Então, assim, pra mim foi incrível ver isso em One Piece. Eu acho que a obra está bem de parabéns. Deixe o que vocês acham nos comentários. E já que você está descendo, aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal. E na nossa descrição nós temos as demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye, bye!